Vamos abrir as Escrituras para a nossa meditação nesta manhã, dentro da temática do nosso mês. O texto escolhido para a nossa reflexão se encontra no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 14 até o versículo 30. Eu vou fazer a leitura numa tradução mais moderna, é uma paráfrase da Bíblia chamada A Mensagem. Você pode acompanhar na sua Bíblia e assim você pode enriquecer a compreensão do texto, lendo e ouvindo uma tradução parafraseada, numa linguagem mais moderna. A história do investimento. O reino dos céus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhes delegou responsabilidades. Ao primeiro deu 5.000 moedas, ao segundo 2.000 e ao terceiro 1.000, conforme a capacidade deles. Feito isto, partiu. Imediatamente o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo, mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las num cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar conta com os 3 empregados. O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicara o investimento. O patrão elogiou: bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante será meu sócio. O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguira duplicar o investimento do patrão e este o elogiou: bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante você será meu sócio. O empregado que recebera 1.000 moedas declarou: patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Eu fiquei com medo de desapontá-lo e por isso guardei o seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está o seu dinheiro, são e salvo até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você sabe que eu sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro num banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele ordenou: pegue as 1.000 moedas e as entregue ao que arriscou mais. E tirem o senhor garantia daqui e lance-no fora nas trevas exteriores. Oremos. Pai, nós lemos a Tua palavra, mas só Teu Espírito pode ler o nosso coração, a nossa mente, as nossas necessidades. Só Teu Espírito pode discernir e entender o que vai no profundo do nosso coração. E somente o Teu Espírito pode convencer-nos da veracidade da Tua palavra. Somente o Teu Espírito pode convencer da necessidade que nós temos de Ti, da Tua palavra, da Tua orientação. Por isso nós te pedimos que o Teu Espírito subjugue, que o Teu Espírito, Senhor, domine, vença, quebre e supere os obstáculos da mente, do coração, as inquietações que sobem à nossa mente e tudo aquilo, Senhor, que resiste à Tua palavra. Nós te pedimos, no nome santo e precioso de Jesus, que nesta manhã sejamos ensinados por Ti mesmo
e sejamos ensinados, Senhor, para produzir frutos, ensinados para obedecer, ensinados, Senhor, para viver em conformidade com o Teu querer. Dá-nos esta bênção, dá-nos esta graça, pois nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Nesses tempos de Operação Lava Jato, muitas histórias de depósitos em contas, em paraísos fiscais, em contas que não foram contabilizadas, têm sido uma constante. E é interessante que todos os envolvidos, eles dizem: dinheiro nenhum foi depositado na minha conta. Havia até um político, aliás, ele está agora fora de cena, e ele costumava dizer: se encontrar algum dinheiro do governo público na minha conta, ele dizia: não é meu. Quer dizer, alguém até brincou, realmente não é dele, é do público, é do povo, né? E outro político dizia: neste bolso aqui nunca entrou um centavo que fosse público. E alguém brincou: nesse não entrou, mas no outro bolso entrou. Então nós nos deparamos nesse momento que nós estamos vivendo, as pessoas dizendo: ninguém depositou nada na minha conta. Se entrou algum dinheiro, foi por acidente, foi por acaso, foi maldade, mas não é meu, não fui eu que depositei. Agora, esse texto que nós lemos fala que Deus fez depósitos, e depósitos na nossa conta, há depósitos. E sobre esses depósitos que Deus fez, sob a forma de dons, talentos, habilidades, oportunidades, nós podemos dizer a respeito desse texto que nós acabamos de ler, que primeiramente, a primeira coisa é que Deus distribuiu esses dons, essas habilidades, essas oportunidades, esses talentos, essas capacidades, Ele distribuiu graciosamente. Nenhum daqueles 3 personagens eram merecedores, dignos. Ele resolveu dar 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, na sua livre e soberana vontade. E é interessante aqui, ele usa a expressão talento. Aliás, o significado da palavra talento em português vem exatamente desse texto. A origem da palavra está nesse texto. E nós costumamos dizer que tal pessoa, um jogador de futebol, é muito talentoso. Aquele músico é talentoso, aquele professor é talentoso. Ou seja, ele tem habilidades excepcionais, habilidades que se destacam, habilidades que o distinguem das habilidades comuns. E nesse sentido, talento e dom espiritual, é preciso que a gente entenda que o talento tem uma perspectiva natural. Talento é um dom natural, ou seja, Deus nos dá e dá indistintamente a todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm talentos para esta ou para aquela coisa, ele tem habilidades que Deus concede. O dom espiritual é concedido pelo Espírito Santo de Deus aos nascidos de novo. Os que nasceram na família de Deus recebem um dom espiritual. O talento pode ser o canal para a manifestação de um dom espiritual, mas não necessariamente. O dom espiritual tem a finalidade da edificação da igreja, de contribuir para abençoar a vida de outras pessoas e para que contribua para a edificação e fortalecimento na fé das pessoas com as quais convivemos. O talento nos é dado para serviço, para servir uns aos outros. Apenas essa distinção para nós entendermos aquilo que estaremos tratando nesse texto. A segunda coisa que esse texto nos diz é que todos receberam indistintamente, ou seja, não há quem não tenha recebido, mostrando que todo ser humano tem uma ou mais habilidades ou um ou mais dons
espirituais, no caso dos filhos e das filhas de Deus. Ou seja, ninguém pode dizer: eu não sei fazer nada, eu não sou capaz de fazer nada, porque Deus nos dotou graciosamente, bondosamente, de habilidades, de capacidades para fazer alguma coisa, servir, ser útil com essas habilidades as quais Deus nos deu. Mas também esse texto nos diz que Deus deu com propósitos. Tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá gratuitamente, bondosamente, mas Deus sempre espera que aquilo resulte em uma finalidade, em um propósito, que usemos, que transformemos aquilo que Ele tem nos dado de uma maneira útil, de uma maneira que aquilo possa abençoar, que aquilo possa se manifestar, tocar a vida das pessoas, e tocar a vida das pessoas de uma maneira produtiva. Mas esta dimensão do propósito nos remete à ideia da responsabilidade. Há uma dimensão da graça que Deus nos dá livre e graciosamente, não porque mereçamos, mas isto envolve responsabilidade, porque ao recebermos, ao sermos galardoados com uma capacidade ou capacidades, com habilidades, ou com aquilo que Deus vem a nos dar, Deus faz aquilo com propósito, nos acarretando uma responsabilidade, de tal maneira que compete a nós desenvolver, ampliar, colocar em prática, exercitar, ou seja, transformar aquilo que está talvez de forma embrionária, numa forma plena, produtível, de uma forma que frutifique e que se manifeste plena e abundantemente. Uma outra ilustração disto foi o que até mencionamos no domingo passado no culto à noite. Deus havia dado a terra prometida ao povo de Israel após 40 anos peregrinando pelo deserto, saindo do Egito em direção à terra prometida. E Deus: a terra é de vocês, eu já dei, e faz tempo que eu dei para vocês, agora vocês têm que entrar e conquistar. A terra é de vocês, mas vocês precisam conquistar. Isto significa luta, isso significa obediência, isso significa esforço, isso significa engenho, isso significa aplicação das habilidades que eu tenho dado a vocês. Isso talvez vai implicar em sangue, suor, lágrimas, mas é de vocês, e é preciso que vocês se apliquem com esforço, com dedicação, com fé, crendo que de fato a terra é de vocês e que Deus possibilitou, mas que é necessária agora a correspondência da parte de vocês, ao tomar posse, ao se apropriar daquilo que Deus já disponibilizou por promessa, por bondade, por graça pura dele. E assim também as habilidades que Deus nos concede, tudo aquilo que Deus nos concede, nos acarreta esta responsabilidade, a necessidade de desenvolver e de colocar em prática aquilo que Deus tem nos dado. Mas há uma verdade também nesse texto, é que haverá prestação de contas. Ou seja, tudo aquilo que Deus nos disponibiliza, tudo aquilo que Deus nos possibilita, tudo aquilo que Deus nos oferece, tudo aquilo que Deus nos oportuniza, tudo aquilo que Deus abre portas para nós, tudo aquilo que Deus coloca na tua, na minha, nas nossas mãos, nós vamos prestar contas. Este é um processo inevitável, é um ensino bíblico. Nós não gostamos muito desta palavra, prestação de contas. A gente presta conta porque a gente é obrigado, mas o ser humano, na sua índole, na sua inclinação natural, não gosta de prestar contas. Sente-se incomodado quando precisa prestar contas. Mas isso é uma dimensão da vida, é uma realidade da existência,
E na igreja muito mais, nós prestamos contas uns aos outros daquilo que Deus tem nos dado. A Bíblia diz claramente, Paulo escrevendo aos Romanos, diz: cada um dará contas de si mesmo a Deus. Tudo que Deus te deu, você vai dar contas perante Ele. Em Hebreus nós lemos: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Ou seja, prestamos contas diante de Deus. E Pedro, escrevendo a sua carta no capítulo 4, versículo 5, diz: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Ou seja, nós nunca podemos tirar do nosso horizonte, da nossa mente, do nosso coração, a ideia que recebemos de Deus dons, habilidades, talentos, oportunidades, tempo, que Deus concede a cada um de nós graciosamente, bondosamente, mas tudo que vier à nossa mão, como recebido da parte de Deus, haveremos sempre, inevitavelmente, de prestar contas. O que é que você fez com o que eu te dei, com as oportunidades que você recebeu? É preciso sempre lembrar disto. Os recursos que eu disponibilizei nas tuas mãos, o que é que você fez com eles? Como você os trabalhou? Como você os utilizou? Como eles foram gastos? O tempo. Como é que você gastou o tempo que eu te dei? É preciso sempre lembrar disso. Mas há nesse texto ainda uma expressão que me chamou a atenção, e eu quero me deter um pouquinho mais nesta expressão. O terceiro personagem da história disse: eu tive medo, e por isso eu preferi não arriscar, não correr risco. Eu tive medo e não apliquei, não fui diligente no uso dos recursos que eu recebi de ti. Na verdade, essa experiência do medo é uma experiência paralisante. Quando você tem medo, você fica paralisado. O medo nos paralisa. O medo nos imobiliza, engessa. O medo nos torna improdutivos. O medo faz aumentar as nossas percepções, a nossa visualização da realidade. O medo distorce a realidade. Quando você está com medo, se você tem medo de ladrão, eu quando era criança eu tinha medo de ladrão, medo do escuro. Então se eu escutava qualquer barulho no portão, você achava que era ladrão. O ladrão já entrou, o ladrão já está dentro de casa. Se você tem medo de fantasma, então a tua sombra é um fantasma. E assim por diante, qualquer coisa você fica paralisado, você fica imobilizado, porque o medo superdimensiona a situação, o risco, as circunstâncias. Pode ser que em algumas circunstâncias o medo seja necessário e ele até seja uma forma de salvaguarda da nossa vida, uma forma de nos proteger. Mas de um modo geral o medo nos paralisa, o medo nos imobiliza. E o medo às vezes é até uma forma de controle. As mães sabem disso, né? Quando a criança começa a querer escapar do controle, diz: não vá lá que a polícia, não vá lá que o bicho papão, não vá lá que o avô, teu pai fica bravo, não vá lá que o pastor fica bravo. Então a gente às vezes controla pelo medo. A gente coloca medo para controlar as pessoas e nós não percebemos que às vezes nós podemos estar sendo controlados por uma forma de medo. E que o medo às vezes nos paralisa, principalmente no exercício de dons, habilidades que Deus tem nos dado. É muito comum encontrar cristãos, irmãos e irmãs, que têm recebido nitidamente de Deus habilidades, dons, mas eu tenho medo de exercitar, eu tenho medo de assumir, eu tenho medo da opinião alheia, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo do que as pessoas possam pensar a meu respeito, eu tenho medo de errar e a minha reputação para onde vai?
eu tenho medo do descrédito, eu tenho medo de parecer ridículo. Nós ficamos imobilizados pelo medo. Quantas decisões, quantas circunstâncias às vezes você sente tocado, você sente desafiado. Eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de contribuir, eu gostaria de participar, eu gostaria de estar à frente disto, participando, mas eu sinto medo. Medo de não dar conta, medo de fracassar. E o medo nos paralisa. E ficamos paralisados, às vezes a vida inteira, assombrados por um medo irreal, por uma ameaça que de fato não existe. É interessante isto, porque biblicamente nós vemos, Adão sentiu medo e se escondeu. Deus foi atrás dela. Adão, onde você está, Adão? Você está escondido. Eu tive medo. Eu tive medo e por isso eu fugi. Saul tinha medo de Davi e ao vê-lo bem sucedido, e o medo se transformou em ciúme se transformou no intento de matá-lo. Veja como o medo vai assumindo proporções e vai transformando, controlando e modificando o nosso comportamento. Moisés sentiu medo quando Deus o chamou e disse: Moisés, eu quero que você vá lá para o Egito e você lidere a saída do meu povo. E dizer: Senhor, as pessoas não vão acreditar em mim. Se eu falar, ninguém vai acreditar. Eu vou passar por bobo, vai ser ridículo eu falar. Moisés, vá. Não, Faraó também não vai acreditar em mim. Mas vai, Moisés. Não, eu não sei falar bem. Eu não sei falar bem. Eu sou até meio gago. Quando começo a falar, eu exagero. Sou pesado de língua. Moisés estava cheio de medo, e Deus foi preciso trabalhando esses medos, o encorajando, o desafiando, para que assumisse uma responsabilidade, para a qual ele não imaginava a dimensão, o tamanho da responsabilidade. Mas Deus foi o empurrando, e ele foi tendo que ceder aos apelos de Deus, vencendo os seus medos, vencendo as suas desculpas. Elias sentiu medo de Jezabel e fugiu, foi se refugiar numa caverna. Portanto, o medo pode ser a causa de muitas decisões, ou da falta de muitas decisões. Às vezes elas estão escudadas no nosso medo. É muito mais cômodo ficar sentado no banco todo domingo, vir aqui assistir, do que você se dispor e assumir uma responsabilidade, e assumir o ônus dessa responsabilidade, os riscos dessa responsabilidade, às vezes os infortúnios dessa responsabilidade, o sacrifício dessa responsabilidade, a renúncia que essa responsabilidade lhe acarreta, os incômodos que esta responsabilidade lhe traz, o peso que esta responsabilidade lhe traz. Às vezes é muito mais fácil, e às vezes por medo nós vamos nos acomodando e passamos a nossa vida inteira sentada no banco de uma igreja, se limitando a ouvir, se limitando a escutar educadamente e se escondendo através dos nossos medos. Aquele homem disse: eu tive medo, eu tive receio, e por isso eu fiquei aqui parado no meu canto, aqui com o maior medo de se eu sair, eu gastar o seu dinheiro, eu colocar em risco o seu dinheiro. Então não corri riscos. E esse texto ilustra claramente uma tentação humana. Isso está em você, está em mim. Nós temos medo, às vezes, de assumir riscos, medo de tomar decisões, medo às vezes de oferecer a nossa cara, medo de se colocar e dizer: Senhor, eu estou pronto, eu estou disposto. E a gente se refugia, se esconde nos nossos medos para não assumir responsabilidades. Tive medo, eu tive medo e por isso não fiz. Tive medo e por isso me escondi. Tive medo, por isso me acomodei. Tive medo e por isso eu me desculpei, usando pretextos. Às vezes até nunca me deram oportunidade, nunca tive chance nesta igreja,
e assim por diante. Eu sou tão fraquinho, eu sou tão limitado. Mas eu queria dizer a você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, que Deus te deu habilidades, Deus te deu dons naturais e espirituais. E você não pode passar a vida se escondendo a pretexto do medo. É preciso se colocar à disposição, é preciso se oferecer. Porque Deus não nos tem dado, segundo Paulo, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus tem dado a você e a nós, e Deus vai te cobrar. E você vai ser responsabilizado, não pelas coisas que você não sabe fazer, mas por aquelas as quais Deus te deu capacidade, possibilidade e condições e oportunidades de fazer. É por essas você será responsabilizado e você será cobrado. Eu gostaria de concluir a meditação desta manhã, irmãos. Queria que você checasse o teu extrato. O que está depositado na sua conta? O que é que Deus depositou na sua conta? O que é que Deus te deu? Cheque. Se você não sabe, pergunte para Deus. Pergunte para Deus. Desafie Deus: Senhor, o que é que Tu tens me dado? Quais são os dons? Quais os talentos? Me ajuda a ver, Senhor. Me ajuda a enxergar, Senhor, o que é que Tu tens depositado na minha conta? O que é que Tu tens creditado graciosamente, bondosamente na minha conta, para que eu transforme isto em algo produtivo, benéfico, abençoador, frutífero? Pergunte ao Senhor. Aconselhe-se com os seus irmãos. Você pode conversar com os seus irmãos. Você pode conversar com pessoas e perguntar: o que é que você percebe? Quais as habilidades que você percebe em mim? O que é que Deus... Pergunte, faça esse desafio, corra esse risco de fazer esta pergunta para Deus. Senhor, por que eu estou aqui? Por que Tu me colocaste no mundo? Por que eu estou nesta igreja? Por que eu faço parte dessa igreja, Senhor? Há um propósito. E Deus tem um propósito soberano na sua vida, e você não está aqui com certeza por acaso. Deus tem um propósito soberano para a tua vida. Você não caiu aqui de paraquedas, mas há um propósito de Deus. E é preciso você se perguntar e descobrir de que maneira, então, Deus, tendo me colocado nesta comunidade, de uma maneira soberana, graciosa, de que maneira que eu posso ser motivo de bênção para esta comunidade e através desta comunidade para alcançar outras pessoas. É preciso fazer essa pergunta. Você não pode passar a vida inteira fazendo de conta que você está num trem como turista, contemplando a paisagem. Você não está aqui por acaso. Mas a segunda reflexão que eu quero deixar com os irmãos, as irmãs, é com relação a nós enquanto igreja. Deus tem nos dado dons, talentos, oportunidades, recursos, pessoas. E nós como igreja precisamos sempre pensar: o que é que Deus tem nos dado? E o que é que Deus quer nos dar nesta cidade? Isto tem sempre vindo ao meu coração, que esta igreja não está aqui por acaso, esta igreja não está aqui por acidente, não estamos aqui por acidente há 115 anos, mas Deus plantou esta igreja, Deus plantou esta igreja e plantou esta igreja com um propósito. E eu sempre me recordo do texto em que Paulo está em Corinto, no meio de uma grande luta, de uma grande batalha. E Deus lhe aparece à noite e diz: Paulo, prega, fala, não tenha medo, porque eu tenho muito povo nesta cidade.
Eu tenho muito povo, eu tenho muitas pessoas para serem alcançadas nesta cidade. Deus tem muitas pessoas para serem alcançadas em Sorocaba. E nós estamos aqui, não é por acaso, e Deus tem nos dado recursos preciosos, humanos, materiais, físicos, de tempo, culturalmente falando, de aceitação, de credibilidade, de história. Deus tem nos dado isto. E nós precisamos cotidianamente nos perguntar de que maneira nós podemos conquistar aquilo que Deus já tem nos dado. Transformar oportunidades, recursos, transformar bênçãos em pessoas sendo tocadas pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã e nos ajude sobre todas as coisas a examinar a nossa vida individualmente e como igreja, procurando responder aos desafios que Deus tem nos dado. Amém.